Voltei, sétimo ano. Agora eu voltei com 2 capítulos. Prestem bem atenção aqui, ó, nos capítulos 20 e 21. Por que que eu botei os dois? Porque são conteúdos que estão interligados, tá? Que faz parte da nossa análise sintática. Pensaram que ficaram livres, né? Ficaram não. Bom, mais coisa por aí, né? Agora falando sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, nós vamos ver primeiro, que é o adjunto adnominal, que está no capítulo 20. Depois a gente vai ver o complemento nominal, que é no capítulo 21. E aí sim a gente vai mesclar os dois juntos para vocês poderem perceber o que eles têm em comum, né? Mas eles são diferentes, mas vocês vão ver o que eles têm em comum. Por isso que eu botei os dois juntos para não ficar confuso. É melhor ver os dois juntos, porque aí vocês não fiquem confusos, tá bom? E assim, não se assustem. Aparentemente parece muito fácil, mas quando a gente bota os dois juntos, a gente vê que pode confundir, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Então, o adjunto nominal, na página 20, ó, no capítulo 20, diz assim: é um termo acessório, vamos destacar. O que é uma coisa acessória? Né? Eu costumo dizer assim, para mulher, né? Ó, brinco, ó, tô com um brinco aqui. Esse brinco aqui, ele é um acessório em mim, né? Se eu tivesse com cordão, com relógio, são termos acessórios, são coisas que estão aqui, né? Mulher usa para se enfeitar, ok? Para ficar mais bonito, não é isso? Então são coisas acessórias da mulher. Aí, no caso do adjunto adnominal, na análise sintática, é exatamente isso. Ele está dentro da oração para melhorar essa estrutura. Ah, professor, então é para embelezar a estrutura? Não, ele contribui para melhorar o sentido dessa frase. Vamos dizer assim, tá? Então, ele diz assim, ó, é um termo acessório, isso significa que ele não é essencial à estrutura da oração. O que não quer dizer, porém, que a sua presença seja indiferente, pois cada palavra contribui para o sentido de um enunciado, tá vendo? Então, não quer dizer o seguinte, ele é acessório. Se ele é acessório, eu vou tirar ele dali. Então, se eu vou tirar ele dali, como ele fala ali que ele não é essencial para a oração, que ele vai perder o sentido. Mas ele vai contribuir para melhorar esse sentido, tá bom? Então, eu dei até um exemplo aqui para vocês, ó. No exemplo 1, moradores destruíram focos. Moradores destruíram focos. É uma oração, né? Aí a outra oração tá assim: os moradores do distrito destruíram todos os focos do mosquito. Então vocês podem perceber que eu aumentei a oração e ela ficou mais detalhada, vamos colocar assim. Né? Então, esses termos que estão aí em negrito, que são os detalhes a mais para a oração, que contribuiu para o melhor sentido da minha oração, eles são os adjuntos adnominais. Tá? Vamos continuar. Calma aí, não fiquem assustados. A primeira oração possui sujeito e predicado, formado por verbo mais objeto direto. A segunda também. Entretanto, os adjuntos nominais presentes na segunda tornaram-se em sentido mais amplo. Eles não alteram, portanto, a sua estrutura, mas fazem toda a diferença no significado. Então, é isso aqui que vocês não podem fazer confusão, né? Como assim? Ó, não é que ele vai tirar ele dali, não vai ter ele ali, que ele, vou tirar o adjunto nominal, ele vai continuar tendo sentido. Uma coisa é não comprometer a estrutura da frase, outra coisa é dar o sentido a ela, né? Eu posso, sim, de repente, tirar um adjunto e a frase ficar muito solta e eu não conseguir entender, mas eu não descomprometi a estrutura, continua tendo o sujeito, continua tendo o verbo e complemento do verbo. Pode continuar assim, mas, de repente, se eu colocasse um adjunto ali, ficaria melhor a estrutura da frase. Vamos continuar vendo isso aí. Olha só, o que eu coloquei para facilitar a vida de vocês? Dentro do adjunto nominal. As adjuntas nominais podem ter tudo isso aqui que está aqui, ó. Deixa eu até fazer um... Eu vou botar de vermelho, não, porque já está de vermelho ali. Vou botar de roxo aqui, ó. Isso aqui, será que eu consigo fazer uma chave? Ficou meio feio, né? Mas tá bom.
São os tipos de adjunto adnominal, como eles podem ser classificados. Ó, os adjuntos adnominais, eles podem ser artigos, eles podem ser pronomes, eles podem ser numerais, eles podem ser adjetivos e eles podem ser locuções adjetivas. Ah, professor, então toda vez que aparecer um desses 5, ele vai ser adjunto adnominal? Calma, eu estou dizendo que pode ser, não quer dizer que seja sempre, tá? Eu vou dar um exemplo. O artigo, sim. O artigo, qualquer artigo, o a, o, ou, as, os, uma, uns, vai ser sempre adjunto adnominal. O artigo vai. Mas eu vou dar um exemplo. Ó. O pronome. Eu posso ter pronome que ao invés de ser adjunto, é sujeito. Vou dar um exemplo. Eu fui ao shopping. Quem é o sujeito? Eu. Eu não é um pronome? É. Né? Então, assim, não necessariamente vai ser pronome, vai ser adjunto, ok? Numeral, a mesma coisa, tá? O adjetivo, não sujeito, mas ele pode ser predicativo. Lembra que o predicativo, tanto do sujeito quanto do objeto, é adjetivo? Então, assim, eu tenho ali, por exemplo, o dia é lindo. Lindo é um adjetivo. Então ele vai ser adjunto? Não, porque nessa frase o dia é lindo, esse lindo está qualificando o dia que é meu sujeito. Então, portanto, é predicativo do sujeito. Tá? Então, isso a gente vai trabalhando aos poucos para vocês conseguirem diferenciar o que é predicativo do sujeito do que é adjunto adnominal. Isso aqui, essas cinco classes gramaticais, eles mostram que pode ser. Então, se você pode ter um olhar separado para esses 5 tópicos. O locução adjetiva é o que a gente vai ver que ele pode ser o complemento nominal. Isso, quando chega lá no complemento, a gente vai diferenciar esse locução adjetiva como adjunto adnominal, como complemento nominal. Aí eu botei aqui, ó. A população se mobilizou. O a é um artigo e está acompanhando um substantivo, que é um núcleo, que é a população. Essa é a minha função do adjunto. Ele vai estar sempre acompanhando ali um núcleo, seja do sujeito, seja do objeto. Importantíssimo. Ele pode ser mais de um, tá bom? Eu posso ter 4 adjuntos nominais? Posso. Professor, então eu posso ter 20? Se aquela frase for gigantesca e caiba os 20, pode. Né? Posso só ter um? Pode. Posso ter um no sujeito e um no predicado, lá junto do meu objeto? Também posso. Isso não impede, tá? Então, aqui nesse caso, tá assim, a população se mobilizou. Então, esse A, ele acompanha a população, que é o meu sujeito. Ó, toda a população se mobilizou. Então, eu tenho aqui, ó, quem se mobilizou? Vamos separar aqui, o sujeito, toda a população. Então, toda é um pronome, ele é um adjunto adnominal. E esse A aqui também é o mesmo daqui. Tanto toda quanto a, eles são adjuntos. Ele só não está destacado aqui porque eu só estou mostrando toda, que é o pronome. Ó, 2 povoados vizinhos se juntaram à campanha. Ó, 2 está acompanhando povoados, né? Ó, então, são 2 povoados vizinhos. O que se juntaram? 2 povoados vizinhos. Então, ó, 2 acompanham o núcleo. A população inteira se mobilizou. Ó, inteira é um adjetivo e está qualificando população. Esse A aqui, pessoal, seria adjunto? Seria a mesma coisa desse A aqui, né? Porque como não está tratando de artigo, aqui está tratando de adjetivo. Locução adjetiva. Os moradores do distrito já fizeram sua entrega, ó. Do distrito, né? Tá acompanhando moradores, então é um adjunto. Esse os aqui, esse artigo os aqui também é adjunto. Viu? Então, é sempre termos que estiverem interligados ao núcleo, seja do sujeito, seja do objeto. Perfeito? Vamos entender agora o complemento nominal. Então, o complemento nominal diz assim. Esse já está no capítulo 20, tá? É o 20, né? Que eu falei para vocês? É o 20 ou 21? Agora eu já até esqueci. Deixa eu pegar aqui a apostila de vocês para poder confirmar se é 20. É o 21. Esse do adjunto é 20 e o complemento é 21. Então, tá aqui. Deixa eu anotar aqui em cima para vocês. Não, 21. Ih, esse 2 ficou muito feio. Ai, cliquei na seta, voltou. Calma aí, que tu chegou voltando aqui. É esse aqui que eu quero apagar. Agora apagou. Ó, capítulo 22, horrível. 21, tá bom?
Então, vamos lá. Complemento nominal. Como o próprio nome já diz, já que o nome diz, vamos marcar. Complemento nominal complementa o sentido de um nome. Então, o próprio nome já vai te ajudar. Complemento nominal completa nome, tá? Lá no objeto direto, objeto indireto, não são termos que complementam verbos. O complemento nominal complementa nome. Então, aqui, ó, há 3 tipos de palavras que admitem um complemento. Quais são eles? O substantivo, que é o substantivo abstrato, o adjetivo e o advérbio. Esses são os 3 palavras, ou melhor, nomes, que admitem complemento. Substantivo, adjetivo e advérbio. Tá? Esses 3 podem pedir complementos. Como assim? Olha as frases. A criança tinha necessidade de um documento. O necessidade aqui é um substantivo, né? Ele é um substantivo. Se a frase fosse: a criança tinha necessidade. Tá, tinha necessidade de quê? Então, eu preciso de algo para complementar essa necessidade. Então, esse termo necessidade, esse nome pede um complemento. Então, o complemento, nesse caso aqui, que é o de um documento, ó, que é a necessidade dessa criança, ele complementa o substantivo necessidade. Por quê? Porque se eu não tivesse esse de um documento aí, ficaria faltando informação na minha frase. Eu botar, essa criança tinha necessidade. Necessidade de quê? Nesse caso, de um documento. Olha aqui embaixo. Os pais estavam ansiosos pelo registro. Aqui, ó, ansioso, ansiosos é adjetivo. Ok? Aí, se a frase fosse assim, os pais estavam ansiosos. De quê? Mas por que eles estavam ansiosos? Nesse caso, eles estavam ansiosos, ó, pelo registro. Então, pelo registro, complementa o nome ansioso. Então, se ele complementa um nome, ele é chamado de complemento nominal. Embaixo. Só que não é o, né? A lei atuou favoravelmente. Então, favoravelmente é um advérbio. Tá? Mas a lei atuou favoravelmente a quê? Nesse caso aqui, ao registro da criança. Então, se eu não tivesse esses termos complementando essas palavras, tá? Ficariam frases sem sentidos, ficaria faltando. Então, nesse caso, deu um documento pelo registro, ao registro da criança, eles complementam nomes, tá? Então, tudo que tiver ideia de complementando um nome se chamará complemento nominal. É muito importante. Não sei se vocês perceberam. Esses complementos, eles sempre terão preposição. Vou até mudar a cor da caneta. Agora vamos voltar para vermelho. Olha aqui, ó. De é uma preposição. Pelo é uma contração de preposição. E ao também é uma contração de preposição. Então, de, pelo e ao são preposições. Então, o complemento nominal, isso é muito importante que vocês saibam, tá? Eles sempre terão preposição. Ó, nessas frases, os vocábulos necessidade, ansiosos e favoravelmente necessitam de mais informação, isto é, de outros termos que explicitem seu sentido. São palavras que necessitam de complementos. Então, o nome que precisar de complemento para ser compreendida, esse complemento se chamará complemento nominal, porque complementa nome. Ok? Aqui, ó. A função de complemento nominal sempre será exercida por um substantivo ou por uma palavra ou expressão com valor de substantivo. Ó, a construção do projeto envolveu a todos. Sinto tanta saudade de você. Impresso ou digital. Tenho confiança nos dois. Então, esses complementos aqui, ó do projeto, né? Ele tem uma preposição acompanhada de um substantivo. Isso aqui tem valor de substantivo. Aqui, ó, de você. Preposição e pronome. Você é pronome. Ó, de você.
Tenho confiança nos dois. Preposição e dois, numeral. Tenho confiança nos dois. Ok? É importante ressaltar que o complemento nominal sempre se liga ao seu antecedente por meio de uma preposição. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Por meio de preposição. Vocês podem até perceber, ó, do preposição, de preposição, nos preposição. Ele é um termo que representa o recebedor, o paciente, ou seja, o alvo. Isso aqui é muito importante. É o alvo da declaração expressa por essas palavras que podem estar localizadas tanto no sujeito quanto no predicado. Então, é isso aí que a gente vai ver com a confusão lá com a adjunta de nominal. Quando chegar ali, a gente vai ver melhor. Mas vocês precisam entender que o complemento nominal, ele vai ser sempre o alvo. Aí eu coloquei aqui a distinção primeiro entre complemento nominal, aqui, ó, complemento nominal e objeto direto. Por quê? O objeto direto, deixa eu mudar a cor para não ficar igual o vermelho aqui. O objeto direto, ele complementa um verbo transitivo indireto, né? Já o complemento nominal, ele vai complementar um nome. Vocês não podem esquecer que o complemento nominal, ele complementa um nome. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Aí tá aqui, todos têm necessidade de água. Olha só, se eu apagasse isso aqui, ó, vou apagar. Apagando. Se a frase fosse, todos têm necessidade. Todos têm necessidade de quê? Eu preciso identificar qual é a necessidade dessas pessoas, né? Então, exatamente essas necessidades dessas pessoas, vou apagar aqui. Nesse caso aqui, é a água, né? A necessidade dessas pessoas aqui é a água. Então, a água, ela complementa o termo necessidade. Necessidade é um nome, porque o tem aqui é o meu verbo, ó. O tem aqui é o meu verbo. O que eu tenho? Eu tenho algo, então aqui é um verbo transitivo direto. O que eu tenho? Necessidade. É um objeto direto. Perfeito, mas eu tenho necessidade de água. De água é meu complemento nominal, porque complementa o termo necessidade. Agora olha a frase de baixo. Todos necessitam de água. Quem necessita de alguma coisa, não é isso? Bem, necessita aqui é diferente de necessidade. Necessita que é verbo. Quem necessita de alguma coisa. Então, é um verbo transitivo e indireto. E o que eu necessito? De água. Olha a preposiçãozinha aqui de novo. Se é um complemento, ó, aqui desculpa que aqui entra no complemento nominal, tá? Não é complemento nominal, aqui é complemento verbal. Complemento verbal. Por quê? Porque ele complementa um verbo. Ele não pode ser complemento nominal. Vamos apagar aqui. Não é nominal. É verbal. Que se aqui é um verbo transitivo direto, como é que é o nome do complemento do verbo transitivo indireto? Muito bem. Objeto indireto. Então, percebam que é o mesmo nome, ó. De água aqui e de água aqui. Como é que eu vou diferenciar esse de água? O termo anterior. Se o termo anterior for nome, complemento nominal. Se o termo anterior for verbo, ele vai ser complemento verbal. Ou, no caso, não pode ser objeto direto, porque tem preposição. Então, já vai ser objeto indireto, né? Por causa da preposição aqui, nesse caso aqui, ó. Preposição. Então, por isso que ele não vai ser confundido com objeto direto. Ele vai ser confundido com o indireto, por causa da preposição. Foi? Então, assim, se não foi, vamos recapitular. Complementou nome, complemento nominal. Complementou verbo, objeto indireto. Ok? Agora é que eu acho mais difícil, né? Por isso que eu boto junto o adjunto de nominal, que é o complemento nominal versus adjunto de nominal. Qual é a diferença de um para com o outro? Eu já sei que o adjunto de nominal, ele vai estar ali assessorando, né? Porque ele é um termo acessório,
um núcleo. Só que lá na locução verbal, aqui, ó, deixa eu botar aqui, vou puxar para cá, tá? Na locução adjetiva, desculpa, falei locução verbal, né? Na locução adjetiva, ele vai ter acompanhado dessa preposiçãozinha. Então, é aí que vai ter o problema de quando vai ser complemento, quando vai ser adjunto. Olha ali, ó. A dificuldade de distinguir esses termos ocorre quando eles são ligados por meio de preposição a um substantivo. Então, o problema está aí, né, nessa preposição que vai formar a minha locução adjetiva. Aqui, ó. Se o termo apresentar, deixa aqui, ideia de agente, ele será adjunto adnominal. Se o termo apresentar a ideia de destino, alvo, que a gente falou de alvo, né? Ele vai ser complemento nominal. Aqui, ó. O encontro das crianças foi emocionante. O encontro com as crianças foi emocionante. Percebam que é a mesma frase. Eu mudei a preposição, ó. Aqui eu coloquei a preposição das e aqui eu coloquei a preposição com. Mas a frase é a mesma, né? Só que essa troca de preposição vai fazer o sentido mudar. Se muda-se o sentido, muda-se a classificação. Olha aqui, ó, o encontro das crianças. Ó, o encontro delas. Elas se encontraram. Então, se elas se encontraram, elas foram o agente do encontro, né? Então, ó, os encontros das crianças, elas se encontraram. Agora, olha lá, o encontro com as crianças. Alguém encontrou com as crianças. Então, essas crianças, elas foram o alvo do encontro, né? O encontro das crianças, elas se encontraram. O encontro com as crianças, alguém se encontrou com elas. Então, se alguém se encontrou, elas foram o alvo do encontro. Então, já que ela é o alvo, ó, do encontro, ela só pode ser complemento nominal. Se ela é o agente, ou seja, ela faz a ação, nesse caso, as crianças fazem a ação do encontro, elas são adjunto adnominal. Ok? Foi agora? Deu para entender? Separar complemento nominal de objeto indireto é muito fácil. Só ver se ele complementa nome, se ele complementa verbo. Aqui, com o caso do complemento nominal, do adjunto nominal, é que é difícil. Então, vocês precisam saber diferenciar. Como vocês vão diferenciar? Interpretando a frase. Se na frase, aquela locução, elas forem o agente, elas fazem a ação ali, elas serão adjuntos nominal. Se elas forem o alvo, né, daquilo, ali vai ser complemento nominal. Tá bom? Então, vamos exercitar. Vamos fazer das páginas 378 a 380, no capítulo 20, e a 389 até 391, no capítulo 21. Tirem foto, façam o resumo dessas duas aulas, que é muito importante, tá? E mandem para mim, eu vou ficar aqui aguardando as fotos. Ó, qualquer coisa é só me chamar. Beijos. Pratiquem, pessoal.